As fotos antigas que seu Edson observa com olhar de saudosismo mostram uma Caeté bem diferente da que podemos observar hoje em dia. Tiradas há 30 ou 40 anos, elas são de um tempo em que a cidade era bem tranquila, com pouco movimento de carros, motos e caminhões pelas ruas. Não existia essa quantidade de motos que tem hoje em Caeté, não existia essa quantidade de carros que tem hoje em Caeté. Quer dizer, era completamente livre, a rua era livre. Décadas depois e a cidade é outra. A população cresceu, as pessoas adquiriram mais veículos e criaram novas demandas. Mas as respostas do poder público para os problemas do aumento da frota não avançaram no mesmo ritmo. Hoje já é comum ver cenas como essa, com ruas cheias de pedestres, carros e motos, em qualquer horário do dia. Aos finais de semana e na hora do rush, o movimento fica ainda maior. É sábado, então é um caos, né? Se a gente vir de carro, então é pior. De ônibus, para no ponto, a gente desce tranquilo. Mas se vir a pé, tá difícil. O pontilhão da avenida chega o garrafamento até aqui no Jatobá. O trânsito precisa melhorar muito. Muito carro, né? Muitas motos. As vias são praticamente as mesmas. É onde a gente vê todo esse movimento, às vezes até tumulto, né, na cidade. As ruas são as mesmas de décadas atrás, mas hoje concentram um número muito maior de veículos. Estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito revelam que a frota de Caeté mais que dobrou nos últimos 10 anos. Hoje, são mais de 16 mil veículos, entre carros, motos, caminhões e ônibus, circulando pelas ruas do município. O número de automóveis, por exemplo, que já ultrapassa os 9.500, não para de crescer. A quantidade de motos também chama a atenção. Segundo o Denatran, são mais de 3.700 emplacadas no município. Mais carros e motocicletas nas ruas significa que o transporte coletivo pode estar sendo deixado de lado por muitas pessoas. Aqui em Caeté mesmo, eu, por exemplo, nunca usei, nem tenho condição, porque nem lá onde eu moro vai o transporte coletivo. Falta de conforto, viagem em pé, não tem lugar. Então ele acaba saindo de carro. Convencer o motorista a deixar o veículo em casa tem se tornado tarefa cada vez mais difícil. Mas essa mudança de comportamento da população tem seus reflexos. A maior dependência dos automóveis gera aumento do tráfego e a necessidade de mais investimentos nas vias já sobrecarregadas. No caso da Avenida João Pinheiro, o centro comercial entre os bairros Pedra Branca e Santo Antônio é o que mais evidencia essa situação. Ruas cheias, falta de estacionamento e dificuldades para fazer as compras. Deram a comodidade das pessoas comprarem o carro e ninguém pode chegar no setor comercial para comprar. Transitar de um ponto a outro nesta cidade que cresceu de forma desordenada nos últimos anos, a exemplo de tantas pelo Brasil, é um desafio para muita gente. E Thales sabe bem disso. Cadeirante, ele conta que o que não faltam são obstáculos no meio do caminho para atrapalhar sua vida. Algumas vezes, sem a ajuda de outras pessoas, ele não consegue nem sair do lugar. O passeio é impossível. Ou tem uma caçamba, ou tem lixo, ou é inacessível, muito buraco. Quando o passeio tá bom para você transitar, não tem rampa para você sair. Nas lojas de Caeté, ele conta que a acessibilidade também está ruim. Começa que alguns são acessíveis, outros deixa a desejar. Tem problema de coração, tem diabetes, tem pressão alta. Eu sou toda complicada. Sair de casa já é um tremendo desafio para a dona Ana Maria. Ela vai completar 80 anos em janeiro e diz que fazer atividades simples como ir à padaria ou à farmácia também são dificultadas por causa da infraestrutura ruim de seu bairro. E para caminhar aqui é muito difícil. Eu tive que arrumar a minha porta para mim sair, eu tive que arrumar a minha porta, comprar cimento, pagar mão de obra, areia e arrumar a minha porta para mim descer. Quando ruas e calçadas não estão bem conservadas, o transporte público não funciona de maneira eficiente, faltam ciclofaixas e o ir e vir dos pedestres fica comprometido, é preciso repensar o desenvolvimento da cidade, até mesmo pensando na qualidade de vida das pessoas. Com o objetivo de mudar esse quadro, Caeté caminha para elaborar seu plano de mobilidade urbana, uma exigência do governo federal para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. Em linhas gerais, a proposta é facilitar o deslocamento de pessoas e cargas e fazer um uso mais adequado dos espaços urbanos. Acho que mobilidade urbana é a nossa possibilidade de acessar a cidade.
né? Então, talvez as pessoas confundam mobilidade urbana com ônibus, com metrô, com VLT. Mas o principal ponto, num primeiro sentido, é você ter direito a ter acesso aos serviços e ao que a gente nos interessa, né, de viver na cidade. O plano de mobilidade urbana está sendo elaborado pela Prefeitura de Caeté. Até abril do ano que vem, prazo dado pelo governo federal desde 2012, o governo deve concluir e enviar um projeto de lei ao Legislativo para que os vereadores analisem e aprovem a matéria. Então, a primeira ideia é essa, é trabalhar dentro do plano diretor para fazer um bom plano, um bom planejamento do plano de mobilidade urbana. Antes de terminar a elaboração do plano, a população ainda precisa ser consultada pelo governo municipal e pela Câmara de Vereadores para que ela possa opinar sobre a questão da mobilidade em Caeté. Afinal, são os moradores que sabem bem das consequências do crescimento desordenado em que vivemos. Uma coisa é você fazer o planejamento exclusivamente dentro de 4 paredes e só com os técnicos pensando. Outra coisa é a população discutindo aquilo que ela está sentindo na rua, que são as dificuldades principais. Então, ouvir essas necessidades é muito importante. Participar de forma prática mesmo, indo nas reuniões, dando opinião, achando o que pode ser feito, o que não pode, porque sociedade é isso. Não é simplesmente você impor uma coisa e não consultar as pessoas que vão sofrer daquele serviço. O presidente do Legislativo garante que a participação da população será efetiva. A mobilidade urbana, como já disse, ela será discutida em audiências públicas com a sociedade e a Casa Legislativa está disposta a fazer isso através de uma Câmara itinerante para discutir exclusivamente a mobilidade urbana. Visitando bairros? Sim, com certeza. E discutindo com a população local as situações dos bairros. O gestor público, né, o prefeito, a função deles é imediatamente ir fazer esse meio de debate público. E aí, tirar desse debate público, né, as medidas, as ações e agir. Eu acho que tem que agir. Que o plano tenha diretrizes concretas. Porque o que a gente mais vê nos planos de mobilidade são planos com diretrizes genéricas, com boas intenções, mas que de fato não se concretizam em medidas que vão realmente melhorar a mobilidade ali. Então, por exemplo, ter medidas de desempenho, pensar que um tempo máximo de espera nos pontos de ônibus, pensar tentar criar índices que o plano tenha especificado para garantir mesmo a qualidade e um desempenho da mobilidade urbana no município. O limite para que nosso plano de mobilidade urbana fique pronto termina dentro de apenas 6 meses. A cidade tem a oportunidade de discutir de forma conjunta o problema, identificar possíveis soluções e ainda colocar em prática medidas que tornem mais sustentável o sistema de trânsito de Caeté. Ações que já deveriam ter entrado na agenda do poder público há muito tempo.